Agora eu tô ouvindo. Dá um pouquinho, por favor. Agora eu estou ouvindo vocês. Tia, tá me escutando agora? Agora estou. Tá baixo, mas estou ouvindo. Eu tô falando bem perto do microfone aqui. Tá, Pode ler? pode. Modal de transporte aquaviário. Inventado há mais de 4.000 anos, o transporte fluvial de pessoas e mercadorias já ocorria pelos rios Tigres e Eufrates, na Ásia. No Brasil, o transporte hidroviário é feito por via marítima, por meio da cabotagem, e por via fluvial em rios navegáveis, além daqueles em que a navegabilidade foi modificada por grandes obras de engenharia. A principal vantagem do modal hidroviário, em relação aos outros modais, se dá pela capacidade de movimentar maior quantidade de produtos e pessoas consumindo menos combustíveis, o que provoca a menor emissão de gases de efeito estufa. Navegação de cabotagem no Brasil. O litoral brasileiro possui mais de 7,3 mil quilômetros de extensão e, até a metade do século XIX, o transporte de mercadorias pela cabotagem foi extremamente utilizado. No entanto, apesar de ser menos poluente e apresentar baixo número de acidentes, atualmente apenas cerca de 10% da carga do país é feita por esse meio de transporte. Essas cargas se distribuem em diversos produtos que abastecem, principalmente o mercado internacional. Com o incentivo governamentalmente dado à produção na Zona Franca de Manaus e às demais empresas instaladas na capital amazonense, o uso da cabotagem foi essencial para baratear os custos de transporte dos produtos enviados para o Centro-Sul brasileiro, com a maior participação das regiões Norte e Nordeste na economia brasileira, desde a década de 2000. As indústrias instaladas nessas regiões se tornaram importantes mercados para a navegação de cabotagem, para o transporte de minérios, grãos, peças e outros produtos para a região Sudeste e Sul. Mesmo assim, atualmente, o transporte realizado pela cabotagem no Brasil está relacionado predominantemente às plataformas de petróleo e refinarias. A Petrobras é a principal empresa que realiza esse tipo de transporte no país. Outra empresa dessa petroleira faz o transporte e o armazenamento de petróleo e derivados, etanol, biocombustíveis e gás natural, entre as áreas de produção, refino e distribuição do sistema Petrobras. Petrobras. Opa, não estou conseguindo ler. Isso aí. É isso, Petrobras. Ok. Como sua voz mudou, Júlio? Mudou demais desses meses pra cá. Meninos, então tá. Vamos lá com continuidade. João, tá pronto? Cadê o João? Tô pronto. Pode continuar. Navegação fluvial no Brasil. O Brasil possui cerca de 63 mil quilômetros de rios que poderiam ser utilizados para navegação. No entanto, aproximadamente 19,5 mil quilômetros são utilizados para navegação econômica. Desses, a maior parte está concentrada na região amazônica, que por sua vez apresenta rios, com condições ideais para navegação. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Arquiviários, apenas 5% das cargas são transportadas pelos rios. A utilização dos rios como via de transporte e navegação sempre foi presente na história da humanidade. Em países desenvolvidos, onde a rede de transporte terrestre é extremamente desenvolvida, as hidrovias ainda assim são fundamental e importantes. Desse modo, as hidrovias desses países são modernas, o que torna esse meio de transporte eficiente.
incluindo ainda as evoluções nas embarcações fluviais. Movidas a vapor, mais tarde passaram a usar o óleo diesel como combustível, o que permitiu o aumento na velocidade. Uma característica positiva desse meio de transporte é o baixo custo. Por essa razão, o transporte ferroviário não substitui o hidroviário, com exceção dos lugares impróprios para a implantação de hidrovias. O transporte hidroviário é econômico. Além disso, é menos poluente. Pode ser usado como alternativo ou até mesmo substituir o transporte rodoviário. Porém, não basta somente querer implantar uma hidrovia. Existem fatores que impedem, em alguns casos, sua instalação. Um dos principais problemas está ligado à irregularidade da superfície, que deve ser plana, pois o terreno foi acidentado. A implantação da hidrovia torna-se inviável. Atualmente, até mesmo em lugares de planaltos, é possível navegar a partir da aplicação de tecnologias, para que a navegação conta aspectos de caráter natural, como os períodos de cheias e as vazantes dos rios, ambas relacionadas ao volume de, peraí que eu me perdi, peraí, ao volume de água, que sofrem variações e que interferem na navegação. Agora eu vou falar das esclusas. Hum, O que é? Esclusa é uma obra de engenharia hidráulica que permite que embarcações subam ou desçam os rios ou mares, em locais onde existem barreiras. Ela atua como um verdadeiro elevador aquático, ajudando navios a transpor rios ou canais, onde existe desnível no terreno. Esse desnível pode ser provocado pela construção de uma barragem ou uma hidrelétrica, por exemplo, ou de origem natural como cachoeiras e quedas d'água. A esclusa nada mais é do que uma grande câmara de concreto com dois enormes portões de aço. Dependendo dependendo da diferença de altitude entre o corpo d'água dependendo da diferença de altitude entre o corpo d'água e a montante e o corpo d'água, a jusante da esclusa, ela pode ser classificada em esclusa de baixa queda, esclusa de média queda, esclusa de alta queda e esclusa de altíssima queda. O tamanho da queda influencia em fatores importantes, como a maior ou menor propensão à formação de turbulência, o tempo de enchimento e esvaziamento, variação maior ou menor no pico das vazões de enchimento e esvaziamento, problemas de cavitação, velocidade de condução nos tubos de enchimento e esvaziamento e a necessidade de sistemas mais eficientes dissipadores de energia, conforme aumenta o tamanho da queda, altamente consequentemente a complexidade da esclusa. Como funciona? Esclusas funcionam como degraus ou elevadores para navios. Há duas comportas separando os dois níveis do curso d'água. Depois que o navio entra, os portões são fechados. Quando a embarcação passa do ponto mais baixo para o mais alto e precisa subir o rio, ela entra na esclusa pelo lado jusante e permanece na câmara. A comporta de jusante é então fechada e a câmara é enchida com água, causando a elevação da embarcação até que atinja o nível do reservatório superior. A partir desse momento, a comporta de montante pode ser aberta e a embarcação sai da esclusa. Quando o caminho é inverso e a embarcação precisa descer o rio, ela entra na câmara pelo lado montante da esclusa. A seguir, fecha-se a comporta da montante e esvazia-se gradualmente a câmara, até que atinja o nível do reservatório inferior. A porta de jusante é aberta e a embarcação sai da esclusa. As operações de enchimento e esvaziamento da câmara são geralmente feitas por gravidade com a ajuda de pequenas comportas e válvulas. Qual o princípio? O truque desse estranho elevador é a tubulação por onde a água entra e sai. O segredo está nas válvulas. A esclusa funciona sem necessidade de bombas e nenhuma energia é gasta para erguer o navio. Tudo é feito aproveitando o peso da própria água. Pronto. ótimo. Ficou um resumo bem explicativo. Foi pouquinho, né, tia, que eu falei? Não, mas ficou muito bom. Ficou bem dentro. Ficou melhor do que... Ficou mais detalhado do que tá no livro. Aham. Vocês me desculpem porque eu tava tomando água, porque eu tô com muita sede e tô comendo uma pedra de gelo. Nossa. Só que eu tô com balinha na boca.
Eu achei que ia dar tempo, mas o João terminou primeiro do que eu mastigar meu gelo. Ficou muito bom. Kathleen, melhorou a conexão? A Kathleen agora vai continuar, só que ela tá com conexão ruim. Pode, entra e volta de novo, tá? Vamos dar um tempinho para ela acessar novamente, para ver se dá certo. Vamos esperar mais um pouquinho, ver o que está acontecendo. Eu vou mandar mensagem para ela no Zap, tá? Vou só desativar o microfone enquanto eu faço isso. Kathleen, deu certo? Página 32 é sua. Tá me ouvindo, Kathleen? Tenta começar a sua apresentação e ver se a gente está e vamos tentar para ver se a gente te ouve bem, porque às vezes a minha aula trava, mas vocês continuam me ouvindo. Para mim tá travando um pouco, mas vocês me ouvem bem. Tenta fazer isso para ver se dá certo. Dá pra me escutar? Sim, estamos te ouvindo. Dá. Sim. Eu vou Na desativar meu página microfone 32. para ficar melhor, tá? Peraí, só um minutinho. Pode começar. Tá. É 32 e 33, né? O transporte rodoviário utiliza-se em sistemas de dutos, como tubos, cilindros e esteiras para transportar produtos de um ponto ao outro. Os sistemas rodoviários são constituídos por terminais que mandam os produtos por gravidade, por bombeamento, ou, se possível, das duas maneiras. Para a instalação dos dutos, é muito importante a realização dos estudos sobre o relevo. E os dutos também podem ser subterrâneos, submarinos ou aéreos, porque eles também podem ser classificados em polidutos, oleodutos, minerodutos e gasodutos. E o moral do duto viário também tem as vantagens por ter poucas interrupções dos transportes e porque também podem sofrer poucas influências dos fatores meteorológicos. E o conteúdo dos dutos também atende a um grupo reduzido e específico de produtos por ter baixa flexibilidade com a distribuição do sistema no espaço. Tia, o meu ficou bem resumido porque são só 2 páginas, mas... Ok. Pronto, né, Kathleen? Pronto. Certo. Então a Kathleen ela finaliza falando do transporte rodoviário do Brasil e quais os tipos que tem, né? Então a gente se classificam em 4 tipos diferenciados, que são os polidutos, oleodutos, minerodutos e gasodutos, tá? E aí, como os meninos não estão na aula para falar da parte deles, eu vou dar continuidade e a gente finaliza, pode ser? Então acompanhem com a tia lá na página 34, por favor. Prontos? Vamos lá? Quem está sem livro, Luiz, ativa a câmera. Júlio, agora você não está apresentando, se quiser ativar a câmera, pode ativar para nós, tá? Yasmin. Então, vamos lá. Então, ó, qual é o custo-benefício dessas distâncias, né? E desses modal de transportes, que vocês, cada um, apresentou também, cada um deles. Então, o livro ele vai dar continuidade falando dos custos e benefícios, tá bom? Então, ó, a escolha do modal de transporte vai levar em conta alguns fatores. Acompanhe comigo na página 34. Primeiro, ao tipo de carga e a quantidade a ser transportada. Segundo, a distância a ser percorrida. E terceiro, quais os danos ambientais no transporte, tá bom? Então, todos esses 3 fatores são importantíssimos em levar em consideração quando vai se transportar uma carga.
primeiro, o que que eu vou levar, segundo, qual a distância que eu vou percorrer, tá? E quais são os danos que esse transporte pode causar ao meio ambiente. Então, essa extensão, a grande extensão territorial brasileira, quando a gente sabe que ele está em quarto lugar de maior país do mundo, né? Ela é bem complexa, né? E, inclusive, essa extensão, ela leva uma economia diferenciada. Porque ela vai precisar de mais meios de transportes para se utilizar, vai precisar de mais capacidade, né, para carregar essas cargas e também maior segurança. Além de ter rapidez para que a carga chegue devidamente aonde é necessário que ela chegue. Então, ela tem que pensar em todos esses objetivos, né? E qual a integração que ela tem desses custos, tá bom? E aí, gente, vai ter que levar em conta qual o mercado que ela quer alcançar, se é interno ou mercado externo. Então, aqui ó, na página 35 tem um mapa, dê uma olhadinha nesse mapa. Esse mapa vai falar de todas as rotas que se tem de transporte no nosso país. Então, a gente tem rodovias federais, ferrovias em operação, a gente tem hidrovias e tem dutovias, tá bom? Aqui tem a quantidade de milhões de cargas que são transportadas, de acordo com cada ferrovia, com cada meio de transporte do lado, tá? Então, todos esses tipos de modais de transportes, eles vão ter vantagens e também desvantagens. Então, quando vai se escolher um ou mais meio de transporte, eles vão sempre procurar a forma de baratear os custos, de dar segurança aos produtos que estão sendo transportados. Com isso, a página 35 ela termina com uma tabela, né, mostrando aí os transportes de cargas aquaviário, ferroviário e rodoviário, tá? E a quantidade de toneladas que cada uma dessas vias elas podem ou suporta carregar. Então, o que a gente pode aprender com isso? Primeiro, para que eu transporte uma carga dentro do meu país, eu tenho que pensar em qual mercado eu vou atingir. Se ele é o mercado interno, que é aqui dentro do próprio Brasil, de um estado para outro, ou eu quero atingir o mercado externo. Com isso, eu vou pensar na minha economia, quanto eu vou ganhar e também tenho que avaliar quais os custos que eu terei ao transportar essa carga. E também, quando eu falo avaliar os custos, eu vou avaliar o meio de transporte, quanto que eu vou gastar, se é combustível, quanto de combustível, quais a segurança que eu tenho para transportar essa carga, porque se eu estou vendendo, ela tem que chegar intacta com quem eu estou comercializando, para que eu não haja percas ou devoluções daquilo que eu quero entregar, tá bom? Então, na página 36, vamos falar um pouquinho sobre isso, e ela diz assim, que entre os modais, o transporte aquaviário, ele é o mais vantajoso em termos da capacidade de carga a ser transportada. Então, se levar em conta a poluição produzida pelos tipos de transportes presentes, o rodoviário produzirá muitos gases nocivos ao meio ambiente e o aquecimento global em relação aos outros modais, tá? E por isso o aquaviário é no sentido o melhor atualmente, tá bom? Então, continuando, vocês têm alguma pergunta? Dúvidas? Então, o livro ele vai trazer agora, quando eu vou transportar para fora, qual é a relação que eu vou ter entre o custo e benefício, entre a distância para outros países. Agora eu não vou dizer mais só do mercado interno, e sim do mercado externo. E aí a página 38, ela começa falando que em outros países, né, com extensão territorial semelhante à do Brasil, há um maior equilíbrio entre os modais de transporte. Então, vai se destacar nesses países a utilização maior dos trens para o transporte de mercadorias. E aqui tem uma tabela, um gráfico que mostra qual a quantidade que é utilizado. Então, a gente tem de verde o transporte ferroviário, de vermelho o rodoviário e aquaviário azul e outros meios também que não seja nenhum desses citados, tá? Então, a gente vai ver aí que em todos os países, o transporte mais utilizado, com exceção do Brasil, qual que é, gente? Ferroviário, rodoviário ou aquaviário?
Responde para mim, vamos conversar comigo. Ferroviário? É o ferroviário, isso mesmo. Brasil, utiliza qual mais? Rodoviário. Rodoviário, isso mesmo. Então, essa matriz de transporte brasileira, ela é caracterizada pelo quê? Pela maior utilização das rodovias, né? Então, as rodovias brasileiras, elas são utilizadas para todo tipo de transporte, independentemente da distância que é percorrida para entregar a mercadoria. No entanto, o transporte rodoviário, ele não é economicamente o mais atrativo, por causa das médias e longas distâncias e o custo alto que ele tem. Porque aí tem dentro desse custo o combustível e os pedágios, fora, né, o dano ambiental que ele causa através da poluição, a emissão de gases poluentes na atmosfera, através da combustão do combustível. No entanto, né, ele ainda é muito utilizado, tá? E ele é muito comprado, ele é muito utilizado se comparado aos outros meios de transporte. Por outro lado, é o mais adequado e adaptado que se tem no território brasileiro, porque quase todo o país tem a presença de rodovias federais, estaduais e municipais, tá bom? Então, como a questão de ferrovias no Brasil ela é muito grande, tanto federal, estadual e municipal, é o transporte mais utilizado por causa da facilidade de acesso, tá bom? Então, nesse contexto aí, as ferrovias brasileiras, elas são mais exploradas. E esse modal, ele é indicado em grande volume de carga e ele carrega bastante minérios e grãos, tá bom? Então, o modal que poderia ser bem utilizado no país, né, explorando as características do território, é o transporte hidroviário e o transporte de cabotagem de matérias-primas, tá? Como, por exemplo, a transporte de ferro, cimento, químicos, mercadorias industrializadas, automóveis feitos no Nordeste e em Manaus. No entanto, os transportes aquaviários, eles apresentam os menores custos de deslocamento de mercadoria e os rios, eles poderiam ser os mais usados para o objetivo de dar maior competitividade às mercadorias brasileiras que são transportadas. Mas o que acontece? Por que ele não é tão utilizado assim? Devido à falta de investimento, tá? Na construção das barragens, né? E eclusas nos trechos menos navegáveis. E isso aí é o que vai apresentar os maiores desníveis e na melhoria e manutenção dessas estruturas hidroviárias. Então, o que falta? Investimento, sinalização dos pontos de apoio. Por isso, a dificuldade que o Brasil tem de usar esse meio de transporte. Entre esses modais de transportes, né, o que vai apresentar um custo elevado, a gente tem o transporte aéreo, que apesar de proporcionar rapidez e alta confiabilidade para transportar a carga, né, a mercadoria, tanto em média como longa distância, tem grandes restrições quanto à quantidade, né, da mercadoria a ser transportada e também a necessidade da utilização de outro modal de transporte para transferir esses produtos do aeroporto ao destino final, tá? Então, esse transporte aí, ele é mais indicado para produtos de alto valor agregado, porque ele tem que ter um custo não só de carregar a mercadoria, mas quando chegar no aeroporto, um outro custo, um outro tipo de transporte tem que ser utilizado para que ele chegue ao seu destino. Então, falando disso, o custo mais elevado de transporte por dutos ou dutoviário ocorre durante a implementação dele, ou seja, durante a instalação dos ductos, tá bom? Então, a vida útil desses ductos é aliada e reduzida à manutenção ou à mão de obra para que eles funcionem de forma mais viável. Então, aqui do lado mostra um trecho, né, do gasoduto do Brasil-Bolívia. Daí uma olhadinha para vocês verem o tamanho disso. Então, ou seja, já esse meu modal de transporte, o gasto maior que se tem com ele é na hora de ser construído, tá? Não na hora de transportar o produto em si.
Então, em um país continental como o Brasil, é necessário, preciso saber que dinamizar o transporte é utilizar modais diferentes de transporte. E quando a gente fala que a gente usa vários meios de transportes para transportar nossas mercadorias ou nossos produtos, a gente chama esse recurso de transporte multimodal, tá bom? O transporte multimodal, ele tem uma característica. A característica dele é a utilização de 2 ou mais modais de transportes, tá? De mercadorias, desde a sua origem até o seu destino. Essa multimodalidade de transportes vale tanto para caminhões, trens, navios, aviões ou outros meios de equipamentos que são necessários, tá? Para transportar as cargas. Então, o que é preciso verificar nisso? A logística. E eu pergunto para vocês, o que é a logística diante desse todo esse recurso de modal de transporte? A logística ela vai entrar com o objetivo de fazer o planejamento do transporte, ela vai fazer o planejamento de como armazenar a carga, selecionar o melhor meio para transportar essa carga, além de olhar qual é o custo que esse transporte ele vai dar, entendeu? Isso é logística. Então, a logística ela é responsável para olhar todas essas características aí, tá bom? Então, um exemplo de logística de transporte é, por exemplo, a logística que é utilizada na transportação da soja, tá? Daqui da nossa região centro-oeste, tá? Então, o que é isso que ela vai fazer? Ela vai buscar baratear, tá? O custo final e, além disso, conquistar o mercado internacional. Então, para que ela tem que fazer? Ela tem que conjugar, né, o uso de mais de um modal de transporte existente no Brasil para que esses objetivos sejam alcançados, tá? Aqui tem 2 mapas que vai mostrar essas distâncias, né, desse transporte da soja, que é produzida aqui no Centro-Oeste, e é a sequência de onde ela é carregada. Então, ou seja, a logística de todo esse gasto. Então, presta atenção. Nos mapas, a gente tem aí ó, a capital de cada estado, tá? As cidades a qual é transportada a soja. E aqui do lado, a gente tem a quilometragem e qual é o melhor meio de transporte para carregar. Então, a gente tem o transporte rodoviário. A gente tem, ó, o transporte rodoviário, ele é utilizado em Rio Verde. A gente tem o transporte ferroviário, que é utilizado em Rondonópolis, já é Mato Grosso, tá? Transporte hidroviário, já é utilizado lá em Porto Velho. Utilizado também em Miritituba, tá? No Pará. Nova Canaã do Norte, também no Mato Grosso. E aí a gente tem o transporte marítimo, que já é lá utilizado em São Paulo, tá? Amapá, por aí vai. Virem a página, isso mesmo. Vocês têm alguma pergunta? Com isso a gente consegue concluir esse conteúdo e é o nosso conteúdo da prova. Vocês têm alguma pergunta? Não. Não? Então amanhã a gente faz juntos algumas atividades desse capítulo, tá? Principalmente a parte de para fixar. E por hoje a gente fica por aqui, que a nossa aula tá para acabar a qualquer momento. Então, meus queridos, a gente se encontra amanhã então, tá bom? Quero agradecer a apresentação e a participação de cada um de vocês, tá? Parabéns a todos que participaram, apresentaram. Então, de parabéns. Então, até amanhã. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, tá bom? Até. Tchau, meninos.